Meus queridos, que o Senhor abençoe cada um de vocês de uma forma especial. Estamos hoje no segundo dia do nosso propósito, da nossa campanha aqui dos 40 dias do Egito para a Terra Prometida. Vamos falar hoje de Êxodo capítulo 2. Irmãos, Êxodo capítulo 2 traz para nós o início da história de Moisés, o servo do Senhor. A Bíblia começa falando um pouco sobre como o pai e a mãe dele se casaram. No verso 1 diz: "E foi-se um varão, um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi." Apesar de ser uma informação muito simples, ela possui uma verdade poderosa para o povo de Deus dos dias de hoje. Deus condena o jugo desigual. O que é o jugo desigual? São pesos diferentes. Pessoas que têm pesos diferentes não deveriam se casar. Mas quando eu falo peso, eu estou falando peso do quê? Do caráter, do compromisso com Deus. Um homem com Deus, um homem de Deus, nunca deveria se casar com uma mulher que não teme a Deus. Da mesma forma, uma mulher que teme a Deus nunca deveria se casar com um homem que não teme a Deus. Infelizmente, nós vemos isso acontecer muitas e muitas vezes nos nossos dias, e quase sempre o resultado é o mesmo. São pessoas que um dia talvez já estiveram até servindo a Deus, mas que por entrar numa união com alguém que não era da fé, acabou se afastando ou às vezes se esfriando na fé. Irmão, isso pode parecer um detalhe simples, mas é muito importante. Mas aí a história continua. A Bíblia diz: a mulher concebeu, teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Irmão, aqui tem um significado muito importante. Os juncos aqui, dos quais a mulher faz a arca, eles são um símbolo da palavra de Deus. A Bíblia diz que ela faz uma arca de juncos e ela betuma, ou seja, ela não deixa brechas. Nós devemos nos preocupar em colocar nossos filhos num lugar seguro. Vai chegar um momento, irmã, em que você não vai mais poder segurar seus filhos. Durante o tempo que ela pôde, ela preservou Moisés. Mas chegou uma hora que ela disse: não tem jeito, vou ter que liberar. Um dia o seu filho vai ter que sair, um dia a sua filha vai ter que sair de casa para casar, para viver a vida dele, viver a vida dela. Mas se você tiver colocado seu filho na palavra, numa vida sem brecha para o pecado, onde as águas do rio que representam o pecado, esse mundo, não conseguem ter acesso, você pode saber que o seu filho vai chegar no lugar certo. O rio Nilo era um rio perigoso, um rio grande, mas ela não jogou ele nas águas de qualquer forma. Ela colocou no lugar onde sabia que a princesa, que a filha do faraó se lavava. O homem de Deus deve preparar, o pai e a mãe que são de Deus, devem preparar o filho para encontrar uma princesa. Devem preparar a filha para encontrar um príncipe. Bom, irmãos, são muitas lições. A Bíblia diz que então a filha do faraó, se lavando, escuta o choro do menino, vai até o lugar, vê Moisés, que era um menino muito lindo, ela decide: vou criá-lo como meu. A irmã de Moisés, que estava ali perto, Miriam, pergunta se ela quer uma ama de leite para o menino, ela diz que sim, e a Bíblia diz que a própria Joquebede, que era a mãe de Moisés, ela é que cria o filho. Olha que bênção. Ela recebeu um salário para cuidar do próprio filho. Deus é poderoso, irmão. No meio das maiores lutas, das maiores crises desse mundo, o Senhor vai suprir você de tudo que você precisa. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 11 que Moisés, sendo grande naqueles dias, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas. O livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que Moisés, sendo grande, ele rejeitou o título de filho da filha do faraó e escolheu viver no meio do povo escravo. Então Moisés não foi simplesmente passear, Moisés estava vivendo no meio dos escravos no Egito. Mas como é, pastor, que Moisés abriu mão da riqueza, do título que ele tinha de nobreza, de filho da filha do faraó? Ele sabia que aquele povo, o povo escravo que vivia no Egito, um dia teria uma recompensa muito maior do que qualquer coisa que ele poderia ter visto no Egito. Nós temos que saber, irmão, que nesse mundo há um povo que sofre, um povo que luta, um povo que é perseguido. Quem é esse povo? É a igreja. Mas há uma terra esperando por esse povo.
Nós um dia vamos estar reunidos ao nosso Senhor lá no céu. E não há nada nesse mundo que possa se comparar às riquezas que Deus está preparando para mim e para você lá na glória. Então, irmãozinho, então, irmãzinha, faça igual Moisés, sai do palácio do faraó, abra mão dos prazeres desse mundo, das riquezas, e venha viver no meio desse povo. Povo que hoje realmente tem passado por lutas, tem, mas certamente o Senhor está preparando uma terra para nós. Nós vamos sair do Egito e vamos chegar no céu. Glória a Deus por isso. Só que Moisés comete um erro. A Bíblia diz que ele vê aquelas injustiças do Egito e ele tenta resolvê-las pela força dele. Irmão, não é pela nossa força que nós resolvemos as coisas, mas é pelo poder do Espírito Santo. Mais ou menos 40 anos depois, Moisés ele chega no Egito e com o poder de Deus ele liberta o povo dele. Mas ele tentou fazer isso com a força dele 40 anos antes, quando ele sai do palácio do faraó. Às vezes nós achamos que com a nossa força nós vamos resolver, mas não é. É pelo poder de Deus, é pelo poder do Espírito Santo. Espere o tempo de Deus, consagre a sua vida, que na hora certa Deus vai te usar. E o que é que Moisés faz? Moisés vê um homem egípcio maltratando um homem hebreu, ele olha de um lado, olha para o outro, ninguém está vendo, ele vai e mata o egípcio e esconde o corpo na areia. O nosso erro é achar que nós fazemos algumas coisas e que fica escondido. Mas no outro dia a Bíblia fala que Moisés andando ali pelo Egito, ele vê dois homens discutindo. Quando ele vai se intrometer, um dos dois olha para ele e fala: o que você vai fazer? Você vai me matar também? Ou seja, o pecado que Moisés tinha cometido e que escondeu fez com que o acusador se levantasse contra ele. Dependendo das coisas que você faz no oculto, o inimigo tira a sua autoridade. Satanás é acusador. A nossa vida limpa na intimidade faz com que nós tenhamos força para vencer o acusador. Irmãos, por causa disso, Moisés foge, vai viver no deserto de Midian e ele vai agora entrar na escola de Deus. Ele vai ter uma família, vai aprender a ser pai, vai aprender a ser marido, para então lá no capítulo 3, que é o que nós vamos ver amanhã, ele recebeu o chamado de Deus. Há muitas lições aqui, mas o nosso tempo é curto. Espero que nessas poucas palavras o Senhor Deus possa ter falado ao seu coração. Eu oro pedindo a Deus que abençoe você, sua família, sua casa, que em nome de Jesus todos que vão receber essa mensagem sejam abençoados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, irmão, para que vidas e vidas sejam abençoadas. A paz para todos, em nome de Jesus.